Bom, voltamos aqui, continuando a estudar. Na sequência, vocês repararem, a gente está analisando as inovações dessa nova lei da Sociedade Unipessoal de Advogados, na sequência dos artigos, para também facilitar o seu estudo aí com a gente e ficar mais claro. Qual o próximo artigo, Fabrício? Bom, então a gente vai continuar ainda no 15, mas agora no parágrafo 4º, que também teve a sua redação alterada pela Lei 13.247, que dizia antigamente que nenhum advogado poderia integrar mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial na mesma área territorial. Então, poderia o advogado integrar uma outra sociedade desde que em uma área territorial diversa do respectivo conselho seccional. Então, agora, obviamente, você pode imaginar que se nós temos uma nova figura de sociedade, que é a sociedade unipessoal, na verdade, então, a gente vai ter exatamente a inclusão dessa possibilidade, ou seja, dessa vedação, né? Ou seja, conforme você está vendo aí, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados. A novidade vem também, né, não pode constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial. Também não pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal com sede ou filial na mesma área territorial. Então, a questão dessa vedação, ela continua, ela se mantém. Então, são 3 aspectos que você tem que lembrar. O primeiro, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do mesmo conselho seccional. Então, pensa num estado. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados no mesmo estado. Agora a gente tem nenhuma sociedade, nenhum advogado pode constituir uma sociedade unipessoal no mesmo conselho seccional. Mais de um não pode, no mesmo conselho seccional. E uma terceira possibilidade, que seria o misto agora, né? Também não pode integrar uma sociedade de advogados, uma sociedade unipessoal no mesmo conselho seccional, na área territorial do mesmo estado. Então essa é a ideia aí, analisada aí do artigo 15, parágrafo 4º, numa redação dada pela lei. Isso também é importante você lembrar que isso encontra respaldo, ainda que seja anterior à edição dessa nova lei, já havia uma previsão nesse sentido no provimento 112 de 2006, lá no seu artigo 2º, inciso 14. O mesmo advogado não poderá figurar como sócio ou como advogado associado, ainda havia figura, Paulo, do advogado associado, em mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial na mesma base territorial. Então, a redação em relação ao parágrafo 4º foi a inclusão de sociedade unipessoal e essa dificuldade, então, que vai ser de você, a dificuldade ou essa limitação de você constituir todas essas modalidades na mesma área territorial. Diverso, não tem problema. O parágrafo 5º tem aí a sua redação original, né? O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao conselho seccional, onde se instalar, ficando os sócios obrigados aí à inscrição suplementar em outra seccional. Bom, essa era a redação antiga, a redação nova inclui então o texto, inclusive titular de sociedade unipessoal de advocacia, que se quiser constituir uma filial, em outro, obviamente outra seccional, também estará obrigado à inscrição suplementar. Isso encontra respaldo no provimento 112, lá no artigo 7º, parágrafo 1º, e também no artigo 8º, inciso 6º, do mesmo provimento 112, disciplinando exatamente essa questão da abertura de uma filial, que a gente aqui não vai tratar porque não é nosso objeto de estudo, mas é só importante dizer que a Lei 8.906 permite que a sociedade de advogado e agora as sociedades unipessoais de advogado criem filiais, mas que só podem ser instalados, obviamente, na área territorial de outro conselho seccional. Muito bem. Resumidamente, a filial ela não tem personalidade jurídica própria, ela é uma parte autônoma de uma mesma pessoa jurídica e, por isso, não pode ter sócios ou denominações distintas daquela que foi originalmente criada. Então, esse foi também uma análise breve, só para a gente entender o que foi a inclusão, a alteração desse dispositivo do artigo 15, parágrafo 5º. E funcionaria mais ou menos assim, né? O advogado que se dispusesse a constituir filiais da sua sociedade unipessoal, ele teria, por exemplo, uma inscrição na OAB no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Isso. E aí uma inscrição na OAB suplementar em outro estado. Conselho Seccional. Isso, em outro Conselho Seccional. O artigo 15, parágrafo 6º, a redação original, o dispositivo aí ficou inalterado, como você está vendo aí, acompanhando na sua literatura, na sua legislação que você tem da Lei 8.906. O artigo 15, parágrafo 6º, ele fala de um tema chamado patrocínio simultâneo, também conhecido como tergiversação.
Nenhum desses dois nomes está escrito aí na sua lei, mas é muito importante que você saiba que existe essa vedação e exatamente é importante que você conheça essa nomenclatura. O artigo 15, parágrafo 6º, ele fala que os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo o cliente em interesses opostos. Na verdade, aí não houve necessidade de mudar, porque obviamente que aquele advogado sócio de uma sociedade unipessoal de advocacia também, obviamente, não pode representar em juízo clientes com interesses opostos. No novo Código de Ética e Disciplina de 2015, o antigo artigo 17 agora é o artigo 19. Então a gente tem a redação dizendo, também reafirmando esse compromisso, ou seja, uma preocupação da OAB que os advogados que integrem a mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para a cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes, com interesses opostos. A tergiversação, ela ocorre quando se representa, então, partes opostas em juízo de forma simultânea ou sucessiva na mesma causa. Então, não será crime se o advogado patrocinar numa determinada A, numa causa contra B, e em outra causa ele advogar para B contra C. Se forem naturezas diversas, não há menor problema quanto a isso. Mas haverá infração disciplinar se houver uma violação de sigilo profissional. É exatamente isso que não pode acontecer. Resumindo aí, a gente tem 3 consequências, caso haja a tergiversação ou o patrocínio simultâneo. A gente tem a reparação do dano, se houver, a sanção disciplinar não pré-determinada, e se enquadrar em alguns dispositivos do artigo 34 da lei, e também a gente pode até ter, Paulo, a sanção criminal por violação aí ao artigo 355, parágrafo único do Código Penal. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Então a gente tem essas 3 situações. Eu trouxe aqui, Paulo, rapidinho, 3 exemplos aí para que você entenda esse instituto da tergiversação, caso você esteja estudando exatamente todo o conjunto que, na verdade, compõe aí o tema Sociedade de Advogados. Então, exemplo 1, o advogado ele faz a inicial para o cliente A, depois ele renuncia ao mandato. Após 1 ano, a outra parte procura o advogado para atuar naquela mesma causa, fazendo contra-razões de recurso. Se ele fizer essas contra-razões de um recurso, obviamente para a outra parte, para o B, haverá crime, uma vez aí que não há a questão do limite do tempo para que ocorra a representação de partes opostas. Que seria isso tudo dentro de um mesmo processo. Dentro do mesmo processo. Eu defendo hoje o autor e amanhã quero defender o réu. Exatamente. Isso não pode acontecer. Um segundo exemplo aí de uma tergiversação, de um patrocínio simultâneo, é quando o advogado do marido sustenta uma separação litigiosa por culpa da mulher. No processo descobre que a culpa, na verdade, obviamente foi do marido. E aí o advogado não pode renunciar ao mandado do marido para advogar para a mulher, pois não se pode advogar para outra parte na mesma causa. Agora, Paulo, em uma separação consensual, como as partes não são opostas, o advogado pode até representar para ambas. E o terceiro e último exemplo, o advogado de uma empresa em 3 reclamações trabalhistas decide renunciar ao mandato. Outros 5 empregados o procuram para ingressar com outras reclamações trabalhistas contra aquela empresa. Aí não há crime, porque são causas distintas. Todavia, não poderá revelar sigilo obtido naquelas primeiras ações em que advogava para a empresa. São questões que na prática são muito complicadas, mas do ponto de vista teórico, se ele violar o sigilo profissional, não haveria nesse caso qualquer problema. Só um último aspecto, antes da gente entrar no próximo parágrafo, essa disposição da tergiversação mostra uma coisa que se aplica em vários outros ramos do direito, que é o seguinte: você pode ter uma punição simultânea. Ali a gente viu tanto uma responsabilidade civil pela reparação do dano, quanto uma responsabilidade infracional disciplinar dentro do estatuto e ainda uma responsabilidade penal de índole criminal para uma mesma conduta. Então, as esferas são autônomas e nada impede que você tenha uma aplicação simultânea. Tem nada de bis in idem, aplicação para o mesmo fato. Exatamente. São esferas diferentes, com sanções diferentes. Para a gente fechar aqui a análise do artigo 15, a novidade é porque o tempo todo, Paulo, a gente vem falando de alterações na lei, ou seja, os dispositivos que foram alterados para incluir, principalmente, a questão da sociedade unipessoal. No caso agora, a gente tem também pelo mesmo motivo, mas na verdade nós não temos alteração. Nós temos a inclusão aí do parágrafo 7º da Lei 8.906, é um parágrafo novo na Lei 8.906, que diz que
a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas aí de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então imaginem só vocês o seguinte, uma banca de advogados, 100 advogados. Todo mundo desistiu de exercer a advocacia. Isso. 99 desistiram. Nada impede que esse único, aquele 1% que resolveu continuar, ele resolve fazer o quê? Manter aquela sociedade. Só que se era uma sociedade plural de 100 pessoas, vai passar a ser uma sociedade unipessoal, que vai resultar da concentração daquele outro 99% de cotas que vai ficar reunido ali. Que é uma novidade importante. Exatamente. Que precisava ser incluído. Então, interessante destacar que a OAB reforça que, independentemente das razões que levaram a essa concentração, o fato é que pode acontecer de uma sociedade de advogados se transformar numa sociedade unipessoal de advogados. Então, é a inclusão desse dispositivo, ou seja, possibilitando que haja uma transferência e uma passagem de uma sociedade de advogados coletiva para uma sociedade unipessoal. Então, a gente fecha a análise do artigo 15 da nossa lei. No nosso próximo encontro, a gente então parte para o artigo 16 e aí a gente continua avançando, fazendo os comentários aí do novo Estatuto da Advocacia, as implicações da Lei 13.247 e daqui a pouquinho a gente vai ver os reflexos tributários. Quando a gente entender todo esse aspecto, a gente passa aí para o Paulo para falar sobre os aspectos tributários dessa inclusão dessa lei. Um abraço. Continua aí que a gente já volta. Até mais. 99% anjo.